Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre limites e adolescência. Vou começar com uma metáfora: conflito de gerações. Falando sobre conflitos de gerações, o médico inglês Ronald Gibson começou uma conferência citando 4 frases. Primeira: nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Segunda frase: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceira frase: nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E quarta frase, dita por Ronald Gibson: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Após Ronald Gibson ter lido as 4 citações, ficou muito satisfeito com a aprovação que os espectadores davam às frases, revelou então a origem delas. A primeira é de Sócrates, de 470 a 399 a.C. A segunda é de Hesíodo, de 720 a.C. A terceira é de um sacerdote do ano 2000 a.C. E a quarta estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, e tem mais de 4.000 anos de existência, donde se conclui, portanto, que nada mudou, ou que a juventude tem características próprias independente da época. Vamos falar agora então do nosso tema de hoje, limites e adolescência. Dar carinho é a melhor forma de receber o ser no mundo. Contudo, todos nascemos bichinhos, somente com impulsos e instintos. A socialização e o preparo da criança para o mundo, para que se perceba e também perceba os outros, bem como os direitos e deveres dela, da criança e adolescente e de toda a sociedade, são deveres dos pais, dos educadores e do Estado. É fundamental, já que todo esse trabalho se inicia no lar, que os pais acreditem que dar limites aos filhos é uma prova de amor. Ninguém pode respeitar o semelhante se não conhece os limites. Há algumas décadas, crianças e adolescentes não tinham direitos, apenas obedeciam, caso contrário o castigo era inevitável, incluindo surras. Hoje, alguns jogam de brincadeira, entre aspas, álcool no mendigo, tornando uma fogueira humana, estupram uma colega, picham monumentos, dirigem automóveis, usam drogas e armas e se envolvem em conflitos violentos. E nós pais, qual é a nossa missão? De que talvez não seja somente o jovem que está perdido. Ele também é vítima de uma sociedade adoecida na qual os pais estão inseridos. Muitos pais perderam a noção de certo e de errado, de cidadania, de ética, de moral, de disciplina, de conceito de família, de civismo, de hierarquia, de justiça e até mesmo de religiosidade. Educa-se mais pelos exemplos do que pelos aconselhamentos. Nós pais, antes de exigirmos, devemos investigar como andam as nossas condutas na nossa vida. Muitos pais foram vítimas na infância e na adolescência de excessos disciplinares, de autoritarismo, tornando-se pessoas sofridas. Dessa forma, não percebem que compensam suas angústias na educação, sendo muito permissivos, não dando limites aos filhos, com medo de que possam estar repetindo o passado. Por isso, não se iluda. Educar uma criança é um processo difícil e cheio de novidades. Muitos pais temem ser autoritários porque vieram de educação rígida e não desejam a seus filhos os frutos indesejáveis da repressão e do autoritarismo. Acredito que muitos acabam fazendo uma formação reativa, ou seja, sentem-se tão mal por causa dos excessos autoritários e repressivos sofridos que vão para o outro extremo, o liberal geral. Achando que agindo assim não estão traumatizando seus filhos. Engano, os extremos são patológicos. O excesso de autoridade gera violência e a falta de limites também. Como diz o antigo provérbio, o equilíbrio está no meio termo. Se esticar demais, a corda arrebenta. Se tiver frouxa, ela não toca. Portanto, entenda que educar significa mostrar o que é certo e o que é errado no convívio social.
ter ciência de que os filhos repetem comportamento vistos nos pais. Dialogar com os filhos, explicando o que deve ou não ser feito. Agir conforme os direitos universais da criança e do adolescente. Corrigir e, se necessário, punir o filho. Nesse caso, faça-o sem violência, porém sempre esclarecendo o motivo e as alternativas da mudança de conduta. Respeitar o espaço e o direito dos filhos. Colaborar para construir um mundo mais justo. E demonstrar carinho e respeito para com os filhos. Era a adolescência dos 10 até os 20 anos, viu? Ok? Isso é importante estar atualizando aí essa informação. Bom, eu quero aqui fazer algumas considerações aos pais e familiares quanto à infância e à prevenção da violência. Devemos aceitar que é possível a nós pais orientar os filhos. Cuidem-se, pois pais agressivos, ausentes e permissivos tendem a criar filhos problemáticos. Dê bons exemplos. Escute seu filho e discuta a conduta dele, bem como o porquê das normas e dos limites. Analise um método de educação, seja claro e sensato. Caso a criança faça algum apontamento certo, peça desculpas e elogie o bom senso. Ouça as queixas. Nunca coloque medos. Lembre-se de que podem ser a causa de filhos inseguros e agressivos. Evite brigas na frente das crianças, como desentendimentos conjugais. Não poupe os filhos de frustrações, não os sobrecarregue com críticas e apontamentos desnecessários. Comemore todo e qualquer sucesso ou atitude assertiva dos filhos. Pô, gente, só lembrando aqui, né? Uma pessoa passiva, ela não fala o que precisa. Uma pessoa agressiva, ela fala, mas coloca o outro para engolir sapo. Uma pessoa assertiva, ela não engole sapo, não deixa de falar, mas também fala de uma forma na qual ela não é agressiva. E ela fala de uma forma sem agredir o outro. Portanto, a pessoa assertiva, ela não engole sapo, nem faz o outro engolir sapo, ok? Não bata, eduque com exemplos. Se houver necessidade de punir, explique o porquê e puna com moderação. Identifique as necessidades emocionais dos filhos. Bom, gente, se o filho está triste, chega perto, procura saber o que é. Se ele está com raiva também, tá? Se ele está preocupado, tá? Perceba qual o sentimento que seu filho está sentindo e procure utilizar essa emoção para que seja um momento de aproximação, onde você vai estar compreendendo e orientando, ok? E também, né, um momento feliz. Se ele está feliz também, né, você pode procurar saber, né, o que foi que aconteceu para você estar participando aí da vida do seu filho, ok? Dê todo apoio e converse com seu filho, discuta as inseguranças, deixe-os falar sobre a raiva e outros sentimentos. Dedique alguns minutos a essa prática diária, que jamais será esquecida por eles e sempre traduzida em amor. Fale sobre Deus, enfim. Dedique um tempo para educar seu filho. Bom, gente, eu quero aqui passar uma mensagem agora. As crianças aprendem o que vivenciam. Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Se vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que a cercam. Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Bom, gente, essa foi uma mensagem aí do livro As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Bom, então vamos agora a um momento aí de reflexão. Uma criança e seus pais. Pai, mãe,
Não tenho receio de ser firmes comigo. Prefiro assim, para eu me sentir mais seguro. Não dei tudo que eu exigir, porque vou acreditar que quando crescer o mundo vai me dar tudo que eu desejo. Não deixem que eu adquira maus hábitos. Não apanhe tudo que eu deixar jogado, livros, brinquedos, roupas. Antes de me cobrarem alguma coisa, primeiro me ensine e não me corrijam com raiva, achando que sou culpado por seus problemas. Não desconverse quando lhes faço perguntas, se não vou procurar na rua as respostas que não tiver em casa. Não fiquem encabulados ou nervosos na hora de me responder, é só falar a verdade. Não digam que meus temores, problemas e as coisas que eu falo ou tenho são bobagens. Para vocês que são adultos pode ser, mas para mim que sou criança não é. Não achem graça quando eu disser nomes feios ou quando faço malcriações, pois assim poderei achar que sou muito interessante e o maior. Não deixe que eu fique horas a fio em frente à TV. Lembre-se de que criança gosta mesmo de brincar. Brinque comigo quando for possível. Não desistam de me ensinar o bem, mesmo que achem que eu não estou disposto a aprender. E no futuro vocês verão o resultado de sua boa educação. Vamos então à nossa segunda metáfora de hoje. Papai tem uma bola de plástico. Estava preocupado com minha filha. Betsy, minha filha, estava entrando na adolescência e passava por uma daquelas fases em que qualquer pequeno problema parece uma tragédia. Nos últimos tempos andava cabisbaixa porque uma de suas melhores amigas resolvera implicar com suas roupas e debochar de tudo que ela dizia. Queria encontrar uma forma de ensinar a Betsy que a vida é cheia de altos e baixos e que precisamos enfrentar as adversidades de cabeça erguida, sem deixar que afete nossa autoestima. Mas fazer com que ela compreendesse isso não seria uma tarefa fácil. Como a maioria das meninas de sua idade, Betsy achava que os pais viviam em outro mundo e não entendiam seus problemas. Minha vida é uma droga, ninguém se importa comigo e às vezes penso que ninguém ligaria se eu não estivesse mais aqui. Ela respondeu uma noite, quando tentei conversar com ela sobre a melhor maneira de lidar com as críticas da amiga. Eu e sua mãe nos importamos, você é uma garota fabulosa, disse dando-lhe um beijo de boa noite. Antes de dormir, conversei com minha mulher Nancy sobre o que podíamos fazer para ajudar Betsy. Pensamos uma boa estratégia. No dia seguinte, durante o jantar com Betsy e o caçula, Andy, minha mulher, lembrou casualmente de um discurso que o pastor de nossa igreja tinha feito há alguns dias. Ele tinha comparado os problemas com uma bola de plástico, daquelas bem leves que as crianças gostam de jogar na praia. O pastor pediu que imaginássemos que estávamos no fundo de uma piscina e tentávamos manter a bola entre as pernas sobre a água. Isso era fácil por algum tempo, mas depois só havia duas possibilidades. Ou você ficava tão cansado que deixava a bola escapar e pipocar na superfície, ou que é pior, ficava tão cansado em tentar mantê-la submersa que acabava se afogando. A mensagem do pastor era clara: não adianta tentar esconder os problemas a qualquer custo. Mesmo usando toda a nossa força e determinação, em algum momento eles virão à tona e lutar contra isso pode arruinar nossa vida. Por outro lado, ao observar as mentiras, mágoas, dúvidas e medos à luz do dia, temos muito mais chances de superar os obstáculos e perceber que não eram assim tão importantes. Depois que Nancy contou a história, pude ver que os meninos estavam tentando entender o que aquilo tinha a ver com eles. Expliquei que às vezes todos nós temos nossas bolas de plástico, que tentamos esconder. Pedi que a partir de então, sempre que eles tivessem dificuldade em nos contar um problema, deveriam simplesmente dizer: pai, mãe, tenho uma bola de plástico. Nancy e eu prometemos que a única coisa que faríamos por 24 horas era ouvir. Nada de gritos, julgamentos, conselhos, apenas ouvir. Depois de 24 horas, poderíamos tentar lhe ajudar a sair do problema. O fundamental era que soubessem que sempre estaríamos por perto e prontos para ouvir, independentemente da gravidade da situação. Através dos anos, eles nos apresentaram muitas bolas de plástico, normalmente tarde da noite. Algumas eram mais sérias que outras, algumas até engraçadas, e tentávamos não rir quando nos contavam. Outras jamais chegaram aos nossos ouvidos, mas foram divididas com amigos da família. Sempre nos submetemos à regra das 24 horas. Nunca voltamos atrás em nossas promessas, não importando o quanto queríamos reagir ao que contavam. Os dois agora são adultos, tenho certeza de que ainda têm bolas de plástico de vez em quando, todos temos, mas sabem que estaremos por perto para ouvi-los. Afinal, o que é uma bola de plástico? Algo que desaparece quando você a solta ao vento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, bom dia a todos, até semana que vem, tchau. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos, lapidando pedras e agora lapidando gente, tchau.